Olá, hoje quinta-feira, 11 de janeiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Ebenezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afeque e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: "Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos." Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor, que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: "Que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus?" E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: "Deus chegou ao acampamento." E lamentavam-se: "Ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei." Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Palavra do Senhor, graças a Deus. A primeira leitura de hoje eu quero trazer e propor a seguinte reflexão. Às vezes a gente acha que porque está vivendo uma vida conforme a vontade de Deus, a gente acha que o Senhor não vai nos permitir derrotas. A gente acha que viver a vontade de Deus é um caminho apenas de prosperidade, um caminho de vitórias, de conquistas, mas a gente por vezes acredita que estando com Deus não viveremos derrotas, fracassos, privações. Perceba, para muitos, a crucificação de Jesus foi um fracasso. Aparentemente, aos olhos dos homens, aquele homem que dizia que era Deus estava crucificado e morto diante dos olhares humanos. E a cruz a gente sabe que na verdade é um símbolo de vitória. É ali na cruz onde Jesus vence a morte e nos conduz à vida. Ao terceiro dia, ressuscita. Portanto, a cruz não é um sinal de derrota,
mas um sinal de vitória, em que pese, aparentemente aos olhares humanos, parecer uma derrota. E por vezes, o Senhor permite que nós passemos por fracassos, que na verdade desse fracasso o Senhor quer nos dar um bem maior. O Senhor não permite que nenhum mal nos aconteça se desse mal ele não tiver um bem maior para nos dar, para nos tirar, para que a gente tire proveito. A gente precisa crer nisso. A gente deve renunciar a essa teologia da prosperidade, de achar que agora eu sou de Deus, eu vou viver na igreja porque o Senhor só vai me dar bênção e as bênçãos são só vitórias e conquistas. Não, muitos fracassos, por vezes, pode significar uma grande bênção na nossa vida. Aquele relacionamento, por exemplo, que não era para você, fracassou. Não era para você, aparentemente um fracasso para os olhares humanos. Mas na verdade era uma bênção. Porque fez você apartar-se daquilo que não era vontade de Deus para você. Por vezes, aquele fracasso naquela prova de concurso, naquela prova do vestibular que você fez, que aparentemente você, poxa, fracassei. Mas na verdade uma permissão que Deus estava realizando na tua vida para que dali Deus te desse uma bênção muito maior. Porque a nossa visão ela é limitada, ela só enxerga até um certo ponto, até um limite. A visão de Deus é ilimitada. Vou citar isso como exemplo agora. Ontem eu estava contando uma história na mesa para as minhas filhas do primeiro retiro de carnaval que eu participei. E aí eu me toquei de uma coisa. Quando eu participei do meu primeiro retiro de carnaval, que foi uma das minhas primeiras experiências profundas com Deus, naquele ano, 6 meses depois, estaria nascendo a mulher que hoje é minha esposa e mãe das minhas filhas. Olha só isso. A grandeza, a grandiosidade da visão de Deus. Eu estava tendo uma das minhas primeiras experiências com Deus num retiro de carnaval e a mulher que iria ser a minha esposa e mãe das minhas filhas não tinha nem nascido ainda. Iria nascer 6 meses depois daquele ano. Por quê? Porque o tempo ele exerce um certo senhorio sobre a nossa existência. Mas Deus é o Senhor do tempo. Deus não pertence ao tempo, o tempo pertence a Deus. E Deus age em meio ao tempo porque a visão dele é ilimitada. Nunca eu iria imaginar que eu iria me casar com uma menina nascida em Brasília, que morava no noroeste do Rio Grande do Sul. E quando eu ia ali fazer uma pregação num retiro de carnaval, no noroeste do Rio Grande do Sul, eu iria conhecer a minha futura esposa e mãe das minhas filhas. Então veja, eu estou citando esse exemplo para dizer o seguinte, para voltar para a ação de Deus no tempo. Às vezes Deus vai permitir que sejamos derrotados pela vida. Assim como ele permitiu essa derrota do povo de Israel. Tombaram aqui o povo de Israel, o povo eleito, o povo de Deus. Tombaram aqui 30 mil homens. A arca de Deus foi capturada. E aqui eu quero fazer uma reflexão para os tempos atuais que a gente vive. Porque a gente vive um tempo difícil na igreja. Onde muitos padres geram escândalos e fazem o povo perder a fé. Fazem o povo perder a credibilidade na igreja católica. E o nosso coração dói, a gente sofre com a igreja. Muitas mensagens, muitas comunicações, muitas questões sendo colocadas que confundem os fiéis. E o nosso coração dói, o nosso coração sofre. E a gente pensa, meu Deus, o que é que está acontecendo? Olha, veja que coisas muito piores aconteceu aqui, narrado pelo livro de Samuel. Então, às vezes, aparentemente, a gente vai achar que a igreja está acabando, que a igreja vai acabar, mas a gente não pode deixar de acreditar naquilo que Jesus falou quando instituiu o ministério de São Pedro, o primeiro Papa. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, peçamos ao Espírito Santo a graça de nos dar sobriedade, de nos livrar dessas distrações que faz o nosso coração ter medo.
E quando a derrota vier, que a gente tenha maturidade para assimilar a derrota não como um golpe fatal, mas como uma oportunidade de olhar para frente e enxergar que o Senhor nos dará a vitória. Quando a gente dá sentido à derrota, quando a gente dá significado à derrota, aquela derrota se torna um símbolo, um componente, um ingrediente que nos desenvolverá em nós a virtude da fortaleza, para que a gente continue dando passos firmes em direção a todas as vitórias que o Senhor quer nos conceder, de cunho material, sobretudo de cunho espiritual. E outra coisa que a gente pode aprender com essa primeira leitura para a gente ir para o Evangelho, quando a arca de Deus chega no meio do acampamento dos hebreus, os filisteus ficam com medo. Os filisteus ficaram com medo, porque eles lembraram do que Deus fez com o Egito. Eles lembraram de todas as vitórias que Deus, o Deus de Israel, deu ao povo de Israel. E eles ficaram com medo. Mas aqui, ó, versículo 9, uma exortação. E aqui a gente deve aprender, nesse trecho da história, a gente deve aprender com os filisteus. Porque mesmo com medo, olha a exortação. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens. Sede homens e combatei. Então vamos puxar para nós. Coragem, filha de Deus. Coragem, filho de Deus. Portai-vos como homens. Portai-vos como mulheres que colocam a sua esperança não em si mesmo, mas em Deus. E a segunda palavra de ordem é o quê? Combatei. Continue travando as suas lutas. Continue todos os dias fazendo aquilo que você deve fazer. Porque como a gente refletia no dia de ontem, o Senhor não gosta de gente preguiçosa. Mas hoje aqui, ó, palavra de ordem, coragem. Mesmo se der medo na gente, e o medo não é ausência de coragem. O medo é inerente à vida humana. É natural que nós, em algum momento, sintamos medo. Mas para o discípulo, para o apóstolo, para aquele que quer ser amigo de Jesus, a palavra de ordem é coragem e combater. É o velho ditado: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Segue combatendo, fazendo aquilo que te é devido fazer, porque o fracasso se tornará, ao tempo de Deus, vitória. Seja de cunho material, sobretudo de cunho espiritual. Caiu, levanta. Agora aqui eu quero fazer memória a frase de Carlo Acutis, para a gente ir para o Evangelho. Tristeza é o olhar voltado para si. Alegria é o olhar voltado para Deus. Muitas vezes a gente fica olhando para dentro, olhando para si, olhando para o próprio umbigo, para as próprias necessidades, e a gente começa a potencializar e se tornar vítima da própria circunstância. Os filisteus viram o povo de Israel romper num grande louvor. Ficaram com medo, mas não correram não. Rapaz, olharam para o outro e disseram: olha, o sangue vai dar na canela, mas a gente vai combater. E venceram. E essa é a postura que o Senhor espera de cada um de nós. Que estejamos de pé, apesar do nosso medo, apesar dos nossos fracassos, que estejamos de pé, assim como Nossa Senhora e o discípulo amado estavam de pé diante da cruz. Que estejamos de pé, diante dos nossos fracassos, diante dos nossos vacilos, diante dos nossos medos. Para quê? Para dar passos firmes em direção àquilo que Deus quer de nós. Postura, coragem. Coragem para fazer aquilo que é devido fazer. É necessário coragem para abandonar o pecado. É necessário coragem para renunciar ao mundo. É necessário coragem para ter um coração humilde e disponível à vontade de Deus. É necessário coragem para renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. É necessário coragem para abandonar o pecado e dizer: não, eu não quero viver mais essa vida, eu quero viver a vontade de Deus. Eu não quero mais viver em cima do muro, eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero ser um testemunho, eu quero ser uma lâmpada que ilumina a vida daqueles que estão ao meu redor. É necessário coragem para continuar combatendo e travando as lutas que o Senhor quer que nós travemos
Como nos ensina Padre Jorge, Deus não exige de nós vitórias, mas o Senhor quer nos ver lutando. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Algumas lições aqui, né? Muitas vezes a gente pede uma graça a Deus, o Senhor nos concede a graça, mas nos dá ordens. E a gente faz o quê? Desobedece a Deus. Você estava correndo aí atrás de um namorado, de um homem bom, correndo, pedindo, fazendo novena, botando o santo de cabeça para baixo, suplicando, clamando, pedindo, chorando. Aí o Senhor te concede. Aí o que é que você faz? Coloca o seu namorado no lugar de Deus. Para de fazer tudo aquilo que você estava fazendo para alcançar a graça. Queria muito que o seu negócio desse certo. Aí pede, vai na missa todo dia. Aí o Senhor concede a graça do teu empreendimento decolar. Tá tudo bem. Porque tá tudo bem, você para de ir na missa. Ou seja, você estava indo só para pedir, para alcançar a graça. Alcançou a graça, esqueceu de Deus. E aí começa a praticar atos de desobediência. Né? E é aí se entrega de novo ao pecado. E é aí que o demônio faz a festa. Porque aí coloca a sementinha da tibieza no teu coração e você começa a perder gosto pelas coisas de Deus. Por quê? Porque você colocou a graça que você queria alcançar, que Deus te deu, você colocou no lugar de Deus. Meu irmão, minha irmã, que o Deus das obras jamais seja esquecido pelas obras de Deus. Que o Deus das obras não seja esquecido pelas obras de Deus. Isso é muito importante. O anel é muito bonito, mas o nosso olhar e o nosso coração deve estar voltado para o noivo. É assim. Então, outra coisa, a desobediência do leproso que foi curado prejudicou a obra de Jesus, né? Porque Jesus agora não podia mais entrar publicamente numa cidade, tinha que ficar no deserto. Então, muitas vezes, por causa da nossa falta de silêncio, a gente prejudica a ação de Deus nas nossas vidas. A gente que fala demais, a gente deve pedir essa graça ao Espírito Santo. Fazer mais, falar menos. Fazer mais, falar menos. Para não prejudicar o andamento daquilo que o próprio Deus quer fazer nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.